Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padayashna Buddha Simati Ridananda Daska Swami Tinamine, Namaste Guru Savanamina Prabhupada Pramodai Dusta Siddhantana. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 19º capítulo, no verso 12. Então aqui a gente está nesse lindo capítulo, onde, com o título da Perfeição do Conhecimento Espiritual, onde Krishna está então descrevendo, ou vai começar agora a descrever os princípios mais elevados do Dharma e da devoção da espiritualidade. E como a gente falou na aula passada, Krishna recebeu essas perguntas de Uddhava, em vez dele lançar as suas respostas diretamente, ele falou, não, as perguntas que você está fazendo aqui é bem parecido com o que Yudhishthira fez, o Pandava mais velho fez o vô Bhishma. Então eu vou relatar essa história para você. Então ele vai começar agora a relatar essa famosa história, que na verdade é o foco maior do grande épico Mahabharata, e aqui vai ser só um trechinho condensado dos ensinamentos de Bhishma Deva. Então vamos lá, verso 12. Nivrite bharate yudhe surin nirdana vivalam shutva dharman bahun paschan moksha dharman aprichatam. Nivrite, quando terminou Bharate, dos descendentes de Bharata, os Kurus e os Pandavas. Yudhe, a guerra. Surit, de seus amados bem-querentes. Nidhana, devido à destruição. Vivala, oprimido. Shrutva, tendo ouvido. Dharman, Dharma, os princípios de Dharma. Bahun, muitos. Paschat, por fim. Moksha, relativos à liberação. Moksha. Dharman, os princípios de Dharma. Aprichata, perguntou sobre. Tradução. Quando a grande batalha de Kurukshetra havia terminado, o rei Yudhishthira estava oprimido devido à morte de muitos amados bem-querentes. E assim, após ouvir instruções sobre muitos princípios dármicos, ele por fim indagou acerca do caminho de moksha, da liberação. Então, Batalha de Kurukshetra, o famoso evento, a Bhagavad Gita. A gente está lendo aqui a Uddhava Gita, que vem no final da estadia de Krishna no planeta. Mas a Bhagavad Gita, ela é a conversa de Krishna com Arjuna logo antes de iniciar a Batalha de Kurukshetra. Então já se passaram muitos anos da Batalha de Kurukshetra quando está ocorrendo essa conversa que é a Uddhava Gita. Mas então, depois, a gente tem a Bhagavad Gita, aí tem a Batalha de Kurukshetra e foi um horror, como até na própria Bhagavad Gita Krishna fala, lá no capítulo 11, quando está mostrando a forma universal, realmente todo mundo ali morre e só restam os Pandavas. E o Yudhishthira era muito bonzinho, ele era muito tranquilo, ele fica muito, enfim, é um baita de um trauma, PTSD total de ver tantas pessoas morrendo, especialmente porque, de novo, era os Kurus, enfim, eram os primos lutando, aquele horror todo. Então, o Yudhishthira está super mal, ele está super deprê, então ele chega para Bhishma Deva e assim que inicia essa longa sessão no Mahabharata de Bhishma Deva lá, na cama de flechas lá, falando sobre Dharma, sobre diferentes tipos de Dharma, ensinando sobre o Dharma.
Então ele está lá aprendendo sobre Dharma e finalmente Yudhishthira pergunta sobre Moksha, ou seja, tudo bem, todos os Dharmas, mas e o Dharma espiritual, né? E a liberação, a coisa última, né? Então agora é isso que Krishna falou que vai contar aqui. Verso 13. Agora te falarei os Dharmas atinentes ao conhecimento védico, desapego, autorrealização, fé e Bhakti, que foram ouvidos diretamente da boca de Bhishmadeva. Então, agora ele vai relatar o que Bhishmadeva falou sobre esses assuntos. De novo, Dharma é ligado ao conhecimento védico, desapego, autorrealização, e é legal a gente ver o sânscrito aqui, desapego, Vairagya, autorrealização, Vijnana. Então, Jnana, Vijnana, Vairagya, Shraddha, fé, Shraddha e Bhakti. São temas bem legais, né? Então, o tópico não pode dar muito errado, né? Quando está se falando dessas coisas. Ok. Então, verso 14. Eu, pessoalmente, aprovo aquele conhecimento através do qual a pessoa vê a combinação de 9, 11, 5, 3 elementos em todas as entidades vivas. E, em última análise, um único elemento dentro desses 28. Que verso críptico, né? Vou repetir para vocês aqui. Eu, pessoalmente, aprovo aquele conhecimento através do qual a pessoa vê a combinação de 9, 11, 5 e 3 elementos em todas as entidades vivas, tá? Então, se você somar 9, 11, 3 e 5, vai dar 28. E, em última análise, um único elemento dentro desses 28. O que é isso? É Sankhya. Quando você vê uma enumeração de elementos, é a famosa filosofia, base da filosofia índica toda, da Índia, do yoga, é chamado Sankhya. Sankhya significa enumeração. Então, quando você tem listas de coisas que compõem a realidade, uma tentativa de analisar a realidade e reduzir ela a categorias distintas, compreensíveis, analisáveis, então você está falando de Sankhya, né? A ciência moderna tem um conceito parecido, né? A gente vai lá, vamos dividir o mundo, então, aí divide nos elementos, aí tal, átomos, né? E aí vai dividindo nos elementos todos para você poder, então, entender a realidade. Vamos ler o significado. Os 9 elementos são a natureza material, a entidade viva, o Mahatattva, o falso ego e os 5 objetos da percepção sensorial, a saber, som, tato, forma, sabor e aroma. Então, começou com os 9, né? O que seriam os 9? Vou repetir. Prakriti, a natureza material. A entidade viva. O Mahatattva. Mahatattva é a totalidade da energia material também. O falso ego, Ahankara. E os 5 objetos da percepção sensorial, som, tato, forma, sabor e aroma. Então esses são os 9. Os 11 elementos são os 5 sentidos funcionais, voz, mãos, pernas, ânus e órgão genital. Então a gente separa assim, 5 sentidos funcionais. De novo, voz, mãos, pernas, ânus e órgão genital, mais os 5 sentidos para adquirir conhecimento: ouvidos, tato, olhos, língua e narinas. Então você recebe informação do mundo através desses 5. Tá? Então, esse agora são 5 mais 5, faltou mais um, bem como o sentido coordenador, a mente. Então, a mente é chamado do 6º sentido, quando reduz o só de conhecimento, é chamado do 6º sentido, e às vezes o 11º sentido.
Então, de novo, vai ser o funcionamento do corpo, tá? 5 sentidos funcionais, faz você andar, fazer, reproduzir, evacuar, tudo que você... Ok? Sentidos funcionais, 5 sentidos de captar o conhecimento e a mente. Então, isso deu 11. Então, agora a gente já tem 11. Mais os 9, a gente já está tendo uma visão bem redonda da existência como um todo, mas continua. Os 5 elementos, aí o que é feita a energia? Como é que a gente pode definir a energia material? Famosamente, os 5 elementos físicos, a saber, terra, água, fogo, ar e céu. E os 3 elementos são os 3 elementos da natureza material, Sattva, Rajas e Guna. Ok? Então assim a gente cobriu tudo. Todas as entidades vivas, do poderoso Senhor Brahma, até uma erva insignificante, manifestam corpos materiais compostos desses 28 elementos. O elemento único dentro de todos os 28 é a Suprema Personalidade de Deus, a Superalma, Paramatma, que é onipenetrante dentro dos mundos material e espiritual. Então, nesses 28, aí você tem, então, Paramatma, você tem Deus. Pode-se facilmente compreender que o universo material se constitui de inumeráveis causas e efeitos, visto que o Senhor Krishna é a causa de todas as causas. Em última análise, todas as causas secundárias e seus efeitos não são diferentes da personalidade de Deus. Essa compreensão constitui o verdadeiro conhecimento, ou jnana, que é essencial para aperfeiçoar a vida. Então, resumindo, o que aconteceu aqui? De Sankhya, qual que é o objetivo teísta de Sankhya? O objetivo espiritual teísta de Sankhya é você entender toda a realidade, a complexidade, mas você ter uma noção clara do que constitui a nossa realidade e você entender que por trás disso tudo, penetrando isso tudo, causando isso tudo, tem Deus. Deus como a causa de todas as causas. Então isso é uma compreensão, isso é uma maneira filosófica aqui, né? Até Platão fez, é uma maneira filosófica de você chegar em Deus. Que você vai chegando, Deus é a causa de todas as causas. Assim você vai entender a necessidade, a importância filosófica, sem devoção, sem nada, sem religiosidade, mas existe uma necessidade filosófica de você ter um ponto de partida, uma causa de todas as outras causas. Porque alguma coisa tem que começar. Você fala, não, começou do Big Bang, mas e antes do Big Bang? Aí tinha uma outra coisa, aí tinha da onde que veio aquela coisa, entendeu? Você tem que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é Deus. Verso 12. Quando a grande batalha de Kurukshetra havia terminado... Verso 15. Quando a pessoa já não vê os 28 elementos materiais separados, que surgem de uma causa única, senão que vê a própria causa, a personalidade de Deus. Nesse momento, sua experiência direta é chamada Vijnana, ou autorrealização. Então, aqui uma bela definição da palavra Vijnana. Jnana, Vijnana. Qual que era o Jnana? Jnana, conhecimento dos 28 elementos que compõem a realidade. E saber que atrás desses elementos tem Deus. Vijnana é quando você já percebe, você já tem consciência de Krishna, você já está consciente de Deus em tudo e todos. Isso é Vijnana. Você já está percebendo, você não só sabe que existe, isso é Jnana,
mas você percebe que é assim. Isso é Vijnana, entendeu? Por isso que eles falam que, né, a maior trajetória daqui até aqui. Porque uma coisa é você saber, teoricamente, saber responder na prova, né? Se eu fizer a prova agora para vocês, vem cá, o que está atrás dos 28 elementos, você vai facilmente, Deus, né? E você bota lá na prova e tira a nota 10, beleza. Então, Jnana. E agora, Vijnana, você realmente enxergar a realidade assim, você realmente perceber o mundo como sendo desse jeito, né? Isso é Vijnana. Ok. Significado. A diferença entre Jnana, conhecimento védico ordinário, e Vijnana, autorrealização, pode ser compreendida da seguinte maneira. Uma alma condicionada, embora esteja cultivando o conhecimento védico, continua a identificar-se até certo ponto com o corpo e mente materiais e, por conseguinte, com o universo material. Ao tentar compreender o mundo em que vive, a alma condicionada aprende, através do conhecimento védico, que a suprema personalidade de Deus é a única causa suprema de todas as manifestações materiais. Ela chega a compreender o mundo a seu redor, o qual aceita mais ou menos como seu mundo. À medida que progride em realização espiritual, rompendo a barreira da identificação corpórea, e compreende a existência da alma eterna, ela pouco a pouco se identifica como parte integrante do mundo espiritual, Vaikunta. Nesse momento, ela já não se interessa pela personalidade de Deus apenas como a explicação suprema do mundo material, senão que passa a reorientar todo o seu modo de consciência para que o objeto central de sua atenção seja a personalidade de Deus. É necessário essa reorientação, pois o Senhor Supremo é o legítimo centro e causa de tudo. A alma autorrealizada na fase de Vijnana experimenta então a personalidade de Deus, não apenas como o Criador do mundo material, mas como a suprema entidade viva que existe em bem-aventurança e em seu próprio contexto eterno. Entendeu? Você vai além de simplesmente entender a existência de Deus, reconhecer Deus como Criador. Você vai além disso tudo e você começa a focar a sua atenção em Deus, em si mesmo, Deus como sendo Deus no reino de Deus, o foco de você como servo de Deus, ou seja, não é mais que Deus é uma explicação para a sua realidadezinha, do seu mundo, você está identificando, isso aqui é o meu mundo, meu corpo, meu mundo, e Deus, sim, Ele explica isso aqui e Ele é a causa do meu mundo. Essa é a primeira fase, mas depois você vai entender, não, eu posso focar em Deus como Deus puramente, no meu relacionamento amoroso, Deus como centro de fato da realidade, e eu, como servo, eu vou participar dessa realidade de Deus, não que Deus está explicando, participando da minha realidade. Está vendo a diferença? À medida que progride em sua compreensão acerca do Senhor Supremo, em sua própria morada no céu espiritual, a pessoa aos poucos perde o interesse pelo universo material e deixa de definir o Senhor Supremo em termos de suas manifestações temporárias. Essa é a verdadeira fase de avanço. Quando você desapega-se do mundo, porque você vê que o que realmente é real é Deus e a sua conexão com Deus e a morada de Deus, associado de Deus, você começa a ver que isso aqui é real e isso aqui é tudo temporário, uma manifestação passageira, então isso aqui é secundário. Você começa a ter essa mudança de foco.
A alma autorrealizada na fase de Vijnana absolutamente não sente atração por objetos que são criados, mantidos e, por fim, destruídos. Então, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? O yogi não se deleita nos prazeres que têm começo, meio e fim. Ele começa a acessar o prazer eterno, porque eu sou eterno, então eu preciso de prazer eterno. Não dá certo se eu, sendo eterno, busco prazeres com começo, meio e fim, porque antes do começo eu fico na ansiedade. Durante o prazer eu fico um pouco decepcionado, né? Porque não é grande coisa. E depois eu fico frustrado, querendo agora que aconteça de novo, né? Já passou, já não resolveu, continuo cheio de necessidades, não consigo encontrar satisfação, né? Can't find no satisfaction. Então você fica no antes, então isso não resolve. Então, por isso que a gente não busca. Então, o Vijnana é você realmente sentir isso, você verdadeiramente na sua prática, você vai sentir isso acontecendo, que você vai ter um prazer cada vez maior na sua vida interna, na sua conexão devocional, na sua devoção. Você vai sentir essa conexão, essa comunhão com Deus, esse prazer divino cada vez maior. E cada vez mais claro vai ficar para você que aqui não pertence a você, não faz parte. Não é que você vai ficar estranho ou disfuncional, mas não, você vai simplesmente buscar Deus em fazer seu Dharma, por isso que Dharma é a ponte entre a matéria e a espiritualidade. Porque você vai tirar o prazer não das coisas em si, mas de estar podendo fazer seu melhor como uma oferenda a Deus. Yagya. O foco da Bhagavad Gita, né? Yagya, toda hora Krishna falando. Então, você vai aprender que o prazer está em Yagya, que Yagya é Bhakti. Que você desenvolve Bhakti e devoção, fazendo da sua vida uma oferenda a Deus, fazendo a sua vida bem feita, não porque você quer as coisas do mundo material, não porque você acha que esse aqui é o fim último, mas apenas como um fim para poder servir a Deus. Então você consegue, assim, desse modo, estar aqui, ficar bem aqui, ficar conectado, presente, funcionando bem e ao mesmo tempo com a consciência cada vez mais espiritualizada. A fase de Jnana é a fase preliminar do conhecimento para aqueles que ainda se identificam em termos do universo material. Ao passo que Vijnana é a fase madura de conhecimento para aqueles que se veem como parte integrante do Senhor Supremo. Muito legal, né? Ok, vamos ler mais um aqui. Verso 16. Começo, término e manutenção são as fases da causalidade material. Aquilo que acompanha de forma estável todas essas fases materiais, de uma criação para outra, e permanece só quando todas as fases materiais são aniquiladas, é o único eterno. Então são versos aqui profundos, né? Então eu vou repetir de novo para ver se vocês captam. Começo, término e manutenção são as fases da causalidade material. Então tudo na matéria tem começo, meio e fim, não é? Tudo que você vai ver, começo, meio e fim. Planetas, sistemas solares, o universo todo, começo, meio e fim. Tudo que você faz, todo trabalho, vida, nasce, meio, morre, tudo tem começo, meio e fim. Ok. Aquilo que acompanha de forma estável, imutável, não mudando, aquilo que acompanha de forma estável todas essas fases materiais de uma criação para outra e permanece só, ou seja, é o que sobra. Quando todas as fases materiais são aniquiladas, é o único eterno. Ou seja, isso é uma filosofia básica, né? Ok,
tudo vem e vai, eu posso ver, né, que tudo começa, acaba, tudo que nasce morre, tudo que é feito é destruído, e aí vai transformando, mas quando acabar tudo, o que sobra? O que estava lá permanente, imutável, durante todos esses processos de mudança? Enquanto tudo estava lá sendo criado, mantido, destruído, criado, mantido, destruído, todo esse fluxo da vida material, o que é permanente? O que mantém-se? E quando tudo acaba, continua lá. Significado. O Senhor aqui reitera que a suprema personalidade de Deus, singular, é o alicerce da ilimitada variedade material. A atividade material é uma cadeia de relações de causa e efeito, através da qual se produzem inúmeros objetos. Um efeito material, em particular, se converte numa causa subsequente e, quando se acaba a fase causal, o efeito desaparece. O fogo faz com que a lenha seja reduzida a cinzas e, quando finda a função causal do fogo, o próprio fogo, que era feito de uma causa anterior, também termina. O fato simples, que era efeito de uma causa anterior, também. O fato simples é que todos os objetos materiais são criados, mantidos e, por fim, aniquilados pela potência suprema do Senhor. E quando todo o campo de causa e efeito materiais é retirado, de forma tal que desaparecem todas as relações de causa e efeito, a personalidade de Deus permanece em sua própria morada. Portanto, embora inúmeros objetos possam funcionar como causas, eles não são a causa última ou suprema. Só a personalidade de Deus é a causa absoluta. De modo semelhante, ainda que possam existir coisas materiais, elas não existem sempre. Só a personalidade de Deus tem existência absoluta. Pelo processo de jnana, ou conhecimento, deve-se compreender a posição suprema do Senhor. Então, legal, né? Um papo filosófico bacana, profundo, né? Então, tudo está mudando, tudo está se alterando, uma causa vira outra causa, que faz outra coisa, que faz outra coisa. Vai... Ok, mas quando tudo isso acaba, o que sobra? Deus. E o que começou tudo isso foi Deus. Então a causa suprema de tudo é Deus, Deus é que está lá durante esse processo e quando tudo acaba, o que resta é Deus. Verso 17. Mediante as 4 classes de evidência, conhecimento védico, experiência direta, sabedoria tradicional e indução lógica, pode-se compreender a situação temporária e inconsistente do mundo material, através da qual a pessoa se desapega da dualidade deste mundo. Então a ideia é essa, que na medida que você vai contemplando, pensando a respeito da natureza do mundo, da natureza passageira de tudo, como tudo começa, mantém-se e acaba, você com isso começa a desenvolver desapego das dualidades desse mundo. Porque, bom, é ruim, eu quero isso, não quero aquilo. É tudo passageiro, está tudo mudando, tudo fluindo de um ponto para outro ponto, para outro ponto, e fica fluindo assim. Então, você começa a entender, vem cá, além disso tudo, tem outra coisa acontecendo aqui. Você sintoniza, você entra em sintonia com a realidade transcendental, aí que é o despertar espiritual. O verdadeiro despertar espiritual é quando você entra nessa sintonia. Estão traduzindo Vijnana aqui como autorrealização, né? Quando você compreende-se como algo além dessa mudança da matéria. Você é imutável. Krishna fala sobre isso na Bhagavad Gita também, né? No capítulo 13, enfatiza a natureza imutável do eu. E claro, de Deus, dele mesmo. E nós, então, como sendo centelhas,
Mameivam Sodhiva, que nós somos centelhas, somos partes de Deus. Então, nós somos centelhas divinas. Então, tanto nós, alminhas, como Deus, a suprema personalidade de Deus, a fonte de tudo, nós somos transcendentais a essa matéria. Nós somos imutáveis. Você não muda. Você começou, você é, sempre vai ser, Deus também. Mas a matéria está lá mudando. Então, tem uma hora que você enxerga como tudo está mudando, como tudo acaba e faz e chega e termina e vira outra coisa e transforma e nada. Aí você fala, opa, peraí. Tem uma outra coisa acontecendo aqui, que na verdade é mais real para mim, mais prazerosa. E aí você começa então a ter o despertar espiritual. Significado. No Shruti, ou literatura védica, afirma-se claramente que tudo emana da verdade absoluta. É mantido pela verdade absoluta e no final se conserva dentro da verdade absoluta. Da mesma forma, pela experiência direta, percepção direta, pratyaksha, percepção direta, podemos observar a criação e destruição de grandes impérios, cidades, edifícios, corpos, etc. Além disso, encontramos por todo o mundo que a sabedoria tradicional adverte as pessoas de que as coisas mundanas não podem perdurar. Então a gente tem aqui Shruti, conhecimento védico, sempre alertando que tudo na matéria é temporário e passageiro. Aí você tem Pratyaksha, você percebe que tudo é temporário e passageiro. E aí você tem Aitityam, Aitihyam, que é a sabedoria, traduzido como sabedoria popular, sabedoria comum, Aitihyam. Todo mundo fala para você que, né, começa, acaba e tudo morre, a morte, a única coisa certa é a morte, enfim. Você já tem, pela sabedoria popular mundial, universal, o conhecimento que tudo passa, tudo é temporário, nada permanece. E aí, por último, você tem Hanuman. Você tem Hanumana explicando indução lógica, você tem Hanumana para explicar pela indução lógica que tudo que começa, acaba. Enfim, pela indução lógica Hanumana, podemos concluir com facilidade que nada neste mundo é permanente. Então, aqui 4 fontes diferentes de conhecimento para lhe dar a mesma conclusão. O gozo material dos sentidos, desde o mais elevado padrão de vida possível encontrado nos planetas celestiais, até as condições mais baixas, nos mais repugnantes limites do inferno, é sempre instável e está propenso a desmoronar a qualquer momento. Portanto, como se afirma aqui, deve-se desenvolver Vairagya, desapego. Então a ideia é traduzir essa sabedoria, essas conclusões tão óbvias, de novo, dos textos sagrados, sabedoria popular, da sua observação direta e da lógica. Você deve tirar todo esse conhecimento, entender a impermanência da matéria e com isso então desenvolver Vairagya, desapego, essa é a ideia. Outro significado desse verso é que as 4 classes de evidências citadas aqui são muitas vezes contraditórias entre si ao descreverem a verdade mais elevada. A pessoa deve, pois, desapegar-se da dualidade da evidência mundana, inclusive das seções dos Vedas que tratam do mundo material. Em lugar disso, deve-se aceitar a suprema personalidade de Deus como a verdadeira autoridade. Tanto na Bhagavad Gita como aqui no Srimad Bhagavatam, o Senhor Krishna em pessoa é que está falando. Logo, não há necessidade de entrar na desconcertante rede de sistemas conflitantes da lógica mundana. Pode-se ouvir diretamente da própria verdade absoluta e adquirir conhecimento perfeito de imediato. Dessa forma, a pessoa se desapega dos sistemas inferiores de conhecimento que fazem com que ela paire na plataforma da mente material. Então é isso. Essa ideia, né? E assim, né? Não pode parecer assim, esse cara aí é fanático, não sei, né? Sei lá, o Beatle. Mas
a gente está tendo direto de Krishna, né? E quando você, mas o outro também falou que é direto, tá, mas então pode ouvir todos os outros aí, mas sinceramente, se você der ouvidos a esse conhecimento aqui da Uddhava Gita, se você já deu ouvido aos conhecimentos da Bhagavad Gita, é perfeito, né? É assim, um conhecimento completo, responde tudo, faz todo sentido. Você vê que é um papo filosófico bacana, ninguém está aqui falando, não, você tem que acreditar, tenha fé, porque eu estou falando. Não é dogma, aqui é um papo filosófico de alto nível, né? Está se falando ciência, filosofia, né? Está trazendo um papo de alto nível, né? Uma coisa assim para você refletir. E esse conhecimento vindo direto de Krishna, e faz todo sentido. Você tem uma fonte que, assim, de novo, um valor de superfície, está vindo da maior fonte possível, Deus explicando diretamente tudo que você precisa saber, né? E aí, tá, legal, mas o que ele está falando? Um monte de besteira, dogma, babogeira, coisa que a gente sabe que é mentira? Não, tudo é perfeito, tudo é super legal, internamente consistente, até hoje 100% válido, não tem uma coisa que ele fala que, não, olha, isso aí a gente já sabe que é besteira. Não tem nada disso, é tudo perfeito, vocês estão aí, né? A gente está o quê? Que aula é essa? 191? Então, 191 aulas, né? Dá para ver o calibre da coisa. Não tem nada que falha, não tem nada esquisito, tudo vai se encaixando maravilhosamente. Então, essa é a bênção que a gente tem, né? A gente está tentando difundir esse conhecimento direto de Krishna, né? Bhagavad Gita, Uddhava Gita. Aí, como complementa os Yoga Sutras, né? Que estão em linha também com o conhecimento do Yoga que Krishna começou. Perfeito, né? Então, com isso, você consegue entender o mundo, Jnana, e aos poucos desenvolver Vijnana. E aí com isso desenvolver Vairagya, ou seja, conhecimento, autorrealização, desapego. E aí você consegue se aproximar cada vez mais da sua verdadeira natureza e ser assim cada vez mais feliz. Então é isso, que Krishna abençoe vocês com Jnana, Vijnana e Vairagya. Hare Krishna.